Olá, seja bem-vindo ao nosso Psicologia e Propósito de hoje. Não é à toa que toda semana a gente se encontra aqui para discutir, conversar, trazer luz para assuntos que fazem parte da nossa rotina. Hoje, a gente, em especial, vai falar sobre fadiga mental. Aquele momento que parece que a nossa mente já não está mais aguentando de tanto que precisa pensar, metas que tem que alcançar, a cobrança de pessoas que só querem o resultado, mas nem sempre avaliam o processo. Pois é, fadiga mental, uma epidemia silenciosa, é o tema de hoje. E eu converso com o psicólogo clínico e organizacional Paulo César Barreto. Está aqui comigo pela primeira vez, bem-vindo. Eu que agradeço, Anderson. Obrigado por ter me recebido aqui nesse espaço, nesse projeto tão legal e tão importante. Paulo já trabalha com a questão de liderança de equipe há muito tempo e fez uma migração de carreira, como a gente compartilhou aqui nos bastidores, né, de uma área de exatas para humanas, para psicologia, e hoje atua tanto na clínica quanto na organizacional, em questões de palestras, orientações e aquele trabalho que você chega na empresa para poder contribuir para arrumar algumas coisas que às vezes não são fáceis. Eu brinquei com você, né, César, que é mais fácil a clínica do que a organizacional. Muito mais fácil, porque na clínica você está, pelo menos eu que estou no individual, a gente lida de pessoa para pessoa. Um indivíduo, né? Já é um universo, né? Sim, já é grande a beça. Já é grande a beça. E quando você está numa organização, você está, além de falar de indivíduos, você está falando também das relações entre pessoas e as relações entre os subordinados, líderes e a própria cultura organizacional. Então, é bem complexo. É tenso. Bom, hoje, nesse papo de fadiga mental, é muito comum, com a era da tecnologia que está cada vez mais próxima, né? A gente sabe que a tecnologia, a internet, vem do finalzinho da década de 90 e ano 2000, veio crescendo e agora ela faz parte da vida de todo mundo, né? Tem crianças que falam, não, minha casa é inteligente. Perfeito. Eu falo, acende, liga, desliga. E assim, é algo muito comum hoje em dia. Não vou dizer que em todas as casas, porque a gente sabe que, infelizmente, o acesso não é disponível a todos. Porém, faz parte da realidade. E quando a gente fala desse excesso de informações, fica muita coisa na nossa cabeça para a gente assimilar, raciocinar e devolver uma resposta. É o que a gente entra na famosa fadiga mental. Mas como é que você descreve e identifica isso? Esse ponto que você falou é muito importante, porque nunca antes na história da humanidade a gente viveu numa era onde a comunicação ela acontece tão rápido, tantas vezes e praticamente o dia inteiro. Então, exato, é verdade. A gente vive uma era de hiperconexão, onde a gente está usando o computador, usando o tablet, usando o celular, vendo redes sociais. Então, esse momento de hiperconexão, ele causa justamente um esgotamento mental que a gente pode definir como uma espécie de perda de eficiência da mente, né, em processar informações, em resgatar informações, em manter a atenção. E isso gera alguns problemas, como decisões ruins, sentimentos não muito agradáveis, a sensação de cansaço. Então, hoje a hiperconexão ela ajuda em muita coisa, mas ela também traz alguns problemas que a gente tem que aprender a conviver e aprender a manejar para utilizar bem a tecnologia, não demonizar a tecnologia, mas aprender o que ela traz de bom e de reação adversa, como todo remédio, como toda ferramenta, mas também poder se precaver, né? Poder viver bem. E a gente tem uma epidemia de esgotamento mental hoje. Que ninguém fala. Que ninguém fala. Por isso a gente chamou de epidemia silenciosa. Agora, essa fadiga mental, vamos fazer uma analogia bem prática, né? Quando é que a gente se sente fadigado? Quando a gente faz muita coisa por muito tempo, sem pausa. A gente fica realmente cansado. E essa era de informação e com a chegada até da inteligência artificial que remonta todo o processo de comunicação,
A gente é bombardeado diariamente por muito conteúdo. E a gente, além disso, isso é na vida virtual. Na vida real, a gente tem toda a realidade para lidar e a gente precisa conseguir manejar isso e equilibrar. É nesse encontro que gera essa fadiga? Sim, a gente hoje está utilizando muitos canais ao mesmo tempo. E a gente está utilizando isso durante o dia inteiro. Você vê a maioria das pessoas adultas e mais jovens... Já acorda com o celular na mão. Já acorda com o celular na mão. Abriu o olho, você pega o celular e vê ali se tem alguma mensagem, ou vai dar aquela preguiça, vai enrolando mais na cama ali, fica mais um pouco. E a nossa mente, ela fica então sobrecarregada a gente acha que a gente está descansando, mas a nossa mente está a todo momento vendo uma informação nova, uma imagem nova, muito curta, muito rápida, a gente raciocina aquilo, rola para outra, Sim. Vai rolando. E a gente pensa que só o fato de estar deitado, rolando ali no celular, está descansando, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode estar descansando até o seu corpo físico, mas a sua mente não para ali. Exatamente. E essa atenção muito concentrada em vários assuntos ao mesmo tempo, né? Gera aquilo que a gente chama de sobrecarga cognitiva. Isso gera um cansaço, né? A gente acorda se sentindo bem, mas muitas vezes já no início da manhã, a gente está mexendo o tempo todo, a gente já começa o dia meio cansado, né? Você sabe que o nosso cérebro ele pesa ali em torno de 2,5 kg, mais ou menos, mas ele consome 20% da energia do nosso corpo. Pensar cansa, pensar gasta energia. É verdade. Né? E há um desgaste de energia maior ainda quando a gente pula de um assunto para o outro. Existem diversos estudos mostrando isso. Né? Quando você está estudando uma coisa, tem uma interrupção, tem uma mensagem, né? Você fica um pouco preso ainda naquilo que você estava lendo, até você pegar aquele assunto, depois que acabou aquele assunto e volta. Exato. Demora um tempo ainda a pegar o assunto de novo, ainda fica pensando um pouco no outro, e isso é prejudicial para a mente. Essa troca demasiada o tempo todo. Uma vez ou outra não tem problema. Às vezes a gente pensa que o tempo que a gente está no celular, está vendo vídeos, reels, shorts, esqueci como é que se fala no TikTok. É só coisa engraçadinha. E a gente pensa assim, não, aqui é tudo a mesma coisa. Infelizmente não é. Não é. Porque entre um vídeo engraçado e outro vídeo engraçado, eles tratam de assuntos diferentes, que a mente vai precisar buscar na memória para poder entender, compreender. Ah, mas é muito rápido, eu não fico buscando... Gente, o processo neural é tão rápido que a gente nem percebe. É uma das coisas que a gente vê na clínica, o Paulo, ele trabalha também com a TCC, a Terapia Cognitivo Comportamental, e uma das perguntas primordiais que a gente faz é: o que passava pela sua cabeça naquele momento? Eu falo assim, não passou nada. O que passou na sua cabeça? Não, eu senti raiva, porque é tão rápido que nem sempre percebemos o que pensamos. E a gente tem todo um processo para poder contribuir para que a pessoa consiga descobrir o que veio na mente. E aí, eu só estou contando isso para você ver que durante um vídeo que você assiste, por mais que você não tenha que imaginar, lembrar, a sua mente já trabalhou mais rápido que você imagina para você conseguir assimilar aquela informação. E aí, entre um vídeo e outro, é como se eu pegasse de um livro para o outro, para uma reunião, para conversa com alguém ou para o trabalho que eu preciso fazer. Perfeito. Naqueles videozinhos eu estou migrando de um ponto para outro, mesmo que seja tudo comédia, seja só diversão, não é? Exatamente. Quando a gente está fazendo uma atividade... O nosso cérebro ele é especializado em economizar energia, né? Para isso, ele automatiza alguns comportamentos e alguns pensamentos. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente precisa se esforçar muito para gravar aquilo, para guardar, para lembrar. Sim. E quando a gente grava aquilo, quando o cérebro percebe que aquilo é importante, ele vai lá e grava, cria um caminho neural para deixar aquilo registrado. Então, ele fez isso justamente para poupar energia. Quando você está vendo uma coisa nova o tempo todo, né, é como se você estivesse tentando aprender uma coisa, mas que ainda não é importante o suficiente. Então, você está gastando muita energia fazendo isso. E isso é o tempo inteiro. É interessante, né, que quando você fala de criar um padrão,
Por exemplo, se você está com sede, você vai na geladeira, abre a geladeira, pega a garrafa, pega o copo, coloca a água no copo, fecha a geladeira, guarda a garrafa, fecha a geladeira e bebe água. A gente não pensa para fazer nada disso. Perfeito. É automático. Sim. Você sabe, você já vai sozinho. E se você se distrair, você ainda consegue pegar a garrafa, colocar água. Esse é um dos padrões, né? E a gente cria padrão para tudo. O nosso cérebro, ele é um dos maiores criadores de padrões, principalmente quando você recebe algum benefício. Perfeito. Seja ele positivo ou negativo, mas receber o benefício, se vai te fazer bem ou não, não importa para o cérebro. Ele vai registrar como padrão e vai conduzir você sempre para aquele caminho. Perfeito. E aí essa busca e essa intensidade de informações causa fadiga, mas existe uma questão interessante, que é fadiga mental, é estresse ou é um burnout? Legal. Os três têm um cansaço. Sim. Né? E os três envolvem a cognição, envolvem a mente. Mas como é que eu consigo distinguir um do outro? Boa colocação. O esgotamento mental, ele é justamente esse usar muito tempo a sua mente, ou por atenção, ou por decisões, ou por questões emocionais, e você acaba desgastando a mente, né? O cansaço é aquela coisa, teve um dia que você dormiu mais tarde, ou fez um exercício, ou participou de uma reunião chata. Ok, ficou cansado, dormiu, o cérebro faz todos aqueles processos de recuperação, né? E você acorda zerado. O burnout, ele é um esgotamento mental, mas ele é um esgotamento mental mais localizado no ambiente, né? Ele tem outros componentes estressores e ansiogênicos que vão fazer com que você tenha essa exaustão mental no ambiente de trabalho. E também ocorrem algumas questões emocionais, como desesperança com a evolução, irritabilidade, falta de motivação. Então, o burnout, que foi agora incluído no rol de transtornos mentais pela OMS, né, nos documentos internacionais, né, ele pode ser considerado um esgotamento mental. Um burnout tem um componente de esgotamento mental, mas nem todo esgotamento mental é um burnout, né? É um dos sintomas do burnout. Exatamente. Mas não quer dizer que esse sintoma seja só o burnout, porque ele pode não ter o burnout, mas ter o esgotamento mental por vários motivos, né? E aí a gente vê que existem outros, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada pode ter o esgotamento mental, e é muito comum. Então, eu tenho isso, estou com burnout. Não, tem que ser investigado. Geralmente, quem tem transtorno de ansiedade generalizada, ele sofre com algum esgotamento mental, porque qualquer um dos transtornos, a pessoa geralmente ela fica tentando prever o futuro, o que vai acontecer, né, e tentando controlar o futuro. Tudo isso é um processo mental que a pessoa não para de fazer o tempo todo, principalmente na TAG, né, no transtorno de ansiedade generalizada, e a pessoa não consegue parar de pensar em como prever e se proteger e controlar o ambiente. Então, geralmente, ela também acaba tendo momentos ali de esgotamento mental. Pois é, e assim, como é que a gente consegue perceber isso? Porque você falou, estou esquecendo as coisas, estou muito cansado. Quais são os sintomas que dá para a gente definir? Isso aí é muito próprio de um esgotamento mental, de uma fadiga mental. O que você destaca? Legal. Isso é muito importante para quem está escutando a gente, porque o esgotamento mental, ele nunca aparece... Opa, acordei esgotado mentalmente. Não é igual sarampo, né? Que você acorda já com as pintas na pele. Geralmente o esgotamento mental ele vai crescendo devagarinho, as coisas vão se sobrecarregando, a pessoa vai ficando mais cansada, ela vai ficando mais irritadiça, ela já acorda cansado, o sono ele deixa de ser reparador, ou ela começa a ter ali algum tipo de perturbação do sono, acordar depois da fase profunda, ali depois das primeiras 4 horas e não conseguir dormir. Geralmente ela fica mais irritada, as coisas parecem ter
seria um desafio maior do que eram antigamente. Pô, eu sempre fazia isso, mas hoje, pô, tá tão difícil fazer isso. Elas começam a ter desesperança consigo mesmo, não ter sua motivação, sua automotivação abaixada. Ela começa a perder prazer em algumas coisas que antes davam prazer para ela, né? E tudo isso vai mostrando que essa pessoa ela está começando a deixar de ter aquela produtividade, de ter aquele desempenho que ela tinha antigamente. E aí o que ela faz? Pô, não estou tendo desempenho, não estou entregando aquilo que eu entregava antes. O que ela faz? Ela começa a trabalhar mais. E aí ela acaba entrando num ciclo vicioso, onde ela trabalha mais, fica mais esgotada mentalmente, começa a tentar lidar com várias coisas ao mesmo tempo e fica mais esgotada. Então, quando a gente começa a perceber que o nosso padrão, a nossa linha de base emocional começa a mudar, a nossa motivação começa a mudar, a gente não tem aquela produtividade que a gente tinha mais facilmente antes. A gente começa a perder presença também nas relações humanas, com familiares, com a esposa, com o marido, né? Ou com amigos. A gente está ali, mas está pensando em outra coisa. A gente já não consegue mais parar de pensar, né? Então, esses são indícios já que está acontecendo alguma coisa ali. Uma evolução mais complicada pode levar ou a outros vícios que acabam se tornando uma espécie de remédio rápido, que vão te dar algum tipo de... Para compensar? Você vai ter ali um micro prazer, você vai ver uma rede social, você vai jogar um joguinho, você vai fazer uma aposta na Bet, que é um outro assunto cabeludo, É né? verdade. Que dá um programa inteiro. Você vai comer. Você vai comer, você vai descarregar na comida. Você precisa ter uma estratégia compensatória. Tem que fazer alguma coisa para lidar um pouco com esse sofrimento. Ninguém fica sofrendo por muito tempo sem ter tentado nada para aliviar. Perfeito. Né? E às vezes a gente acaba encontrando as respostas não assertivas em coisas que talvez vão prejudicar ainda mais o problema. Perfeito. Agora, a gente percebe esses sintomas que você falou, mas é comum a gente sentir, nossa, eu tô cansado, eu vou comprar um polivitamínico. Beleza, comprei lá, tomei. Porque o cansaço todo mundo sente. Sim. Eu ando meio esquecido, eu acho que eu preciso dormir mais. Deve ser cansaço, ou então minha alimentação não está muito boa. É comum nós sempre encontrarmos uma resposta superficial para resolver aquele problema. Então, eu tomo um polivitamínico porque eu estou cansado. E agora tem uns polivitamínicos focados só em memória. Né? A gente chega na farmácia, nas drogarias, tem uma lista assim, eu preciso de tudo. Você vai comprar aquilo tudo ali, você vai se entupir de remédio, pode ter até uma hepatite medicamentosa de tanto remédio que você tomou. Problemas renais. Exato. Então, assim, não é bem assim que deve ser feito esse reequilíbrio. Gente, o ideal é você procurar uma orientação médica, tá? Agora, a gente vai percebendo esses sintomas que, como você falou, eles parecem ser muito simples. Sim. E comuns para muita gente. E aí tem um detalhe. Saúde mental é muitas vezes descartado pela própria pessoa que sofre com ela. Perfeito. Porque não. Por exemplo, eu já vi pacientes falaram, não, eu flerto com a depressão. E aí eu pontuei, não, você não flerte, você tem depressão. E a sua depressão não é leve, é moderada. Porque as pessoas, eu acho que todo ser humano tem uma necessidade de se autoproteger. Sim. Isso é natural, isso é comum. A questão é que quando a gente não consegue reconhecer que aquilo ali é um sintoma de um problema, e a gente tenta só resolver o sintoma, esse problema pode causar danos, às vezes, crônicos. Por quê? Se afetar a memória, aí você começa, mas aí eu não vou ter um problema de memória. Tá, mas você pode ter uma baixa autoestima que pode gerar um outro transtorno mental. Sim. Que talvez não seja tão simples de se tratar, de se resolver. Verdade.
essa questão do... O ser humano, ele sempre tenta buscar respostas e soluções rápidas. É óbvio, né? A gente quer uma coisa que seja rápida, instantânea, universal. E a gente tenta, né, fazer, às vezes, uma meditação, às vezes tomar um remédio, às vezes, né, mudar alguma coisa que a gente acha que pode estar afetando, ou o problema é minha mulher, que está enchendo muito meu saco, ou o patrão. É muito comum o problema é sempre o outro. É sempre o outro. É o chefe, é o filho, é o cônjuge, né? Exatamente. É o sócio. É o sócio, é o colega, é o patrão. E faz parte da terapia cognitivo-comportamental a gente levar o nosso cliente, né, nosso paciente, a fazer essa reflexão, né? Existe influência dos outros? Existe. Mas qual é a tua parte de responsabilidade nisso? O que você pode fazer dentro dessa possibilidade, né? Quais são... O que você tem feito e que tem contribuído e mantido isso? E procurar os polivitamínicos e as medicações rápidas é natural do ser humano, e a gente aconselha sempre, né? Se possível, vá um médico nutrólogo. Se não for possível, vá um nutricionista. É verdade. Né? Busque uma pessoa que possa... Realmente, existem desequilíbrios em vitaminas, em sais, em minerais, que realmente podem produzir algum nível de cansaço. Mas o esgotamento mental que a gente vê, na maioria das vezes, ele é fruto do ambiente, dos hábitos, das rotinas que as pessoas começaram a viver, não percebem como afetam, isso vai entrando... E de uma forma isolada, não quer dizer que envolve o grupo, não. A pessoa que começa a fazer esse tipo de atividade que vai cansando mentalmente. Isso, e ela também deixa se levar, sabe, pelas coisas, e as pessoas vão pedindo um pouco mais, o chefe vai pedindo um pouquinho mais, as pressões vão aumentando, você também vai tendo aquela sensação de que você tem a responsabilidade de fazer algumas coisas. Essa é uma outra coisa que a gente trabalha bastante em terapia, que são essas regras internas que a gente começa a atribuir para a gente, que a gente chama de crenças, né? As crenças intermediárias e crenças centrais, e a gente vai avaliando muito isso, porque também existe uma cultura hoje da produtividade. Todo mundo está evoluindo. Essa é a era da oportunidade. Todo mundo tem que dar muito resultado, né? Todo mundo tem que estar dando resultado. E eu não estou fazendo, mas estou olhando lá na rede social e as pessoas estão evoluindo e eu não, eu estou ficando para trás. Então, eu tenho que produzir mais. E se eu dormir, eu vou deixar de fazer alguma coisa, as pessoas vão me passar. Eu tenho que fazer, senão as coisas não acontecem. Então, também analisar esses entendimentos e essas regras internas que a gente cria para a gente mesmo é muito importante para que você possa, com isso, começar a mudar o como você interpreta as coisas, o como você se comporta, né? Porque passa ali também por uma questão de reajuste de ambiente, de comportamento e organização para que a pessoa consiga, aos poucos, ir equilibrando. Estresse, né? Só não tem quem está morto. É né? verdade. O estresse ele pode ser até positivo, ele pode ser até motivador quando a gente está em um projeto. A ansiedade, ela também uma certa dose, ela também pode ser positiva, né? A ansiedade quando a gente vai conhecer uma namorada nova ou quando a gente vai ter um emprego novo, Sim. Surge aquele friozinho na barriga. Isso é positivo, isso faz com que a gente se movimente. As emoções fazem parte, né? Elas têm suas funções. Perfeito. Eu costumo dizer que uma das emoções que mais assusta, e muitas pessoas não gostam de percebê-la, é a raiva. Sim. Mas a raiva faz você ter uma força descomunal para tirar uma criança debaixo do carro. Sim. E só essa emoção, ela já consegue mover e despertar muita coisa. Então, assim, ansiedade é necessária, raiva, medo é necessário, porque você, não quero errar porque eu não posso perder o emprego, eu não posso aquilo. Não é o medo paralisante. Sim. Né? A gente tem que entender que, pelo menos as 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, elas são fundamentais para a nossa sobrevivência. Perfeito. Agora, o que a gente faz quando essas emoções vêm? Elas dominam ou a gente domina? A gente maneja
ou elas que manejam a gente e levam a gente, às vezes, a ter algumas atitudes muito prejudiciais. Bom, a fadiga mental, ela existe, né? Só para a gente fechar esse bloco, quais são os maiores prejuízos que você observa quando a pessoa está com essa fadiga? Bom, os maiores prejuízos que eu observo, primeiro, é efetivamente o cansaço, né? A pessoa trabalha com as mesmas coisas e não tem os mesmos resultados. E aquilo traz para ela uma sensação de, às vezes, de impotência, né? E de tristeza com ela própria. Então isso afeta no trabalho. Isso afeta no trabalho. Ela também começa a ter... ela começa a estar, às vezes, muito alheia ao presente, né? Um bom descanso é um bom descanso que traz a gente para o presente, né? Então ela começa, às vezes, a ter um isolamento social, a não conversar mais com o cônjuge, a não dar importância para os pais porque tem coisas urgentes para fazer. Ela começa a deixar de fazer aquelas coisas que ela gosta para poder trabalhar, né? Então, isso também vai trazendo outros problemas, né? Ela vai se sentindo cansada, ela dorme, acorda cansada, porque o sono ele não consegue ser, nesse momento, reparador, né? A gente não precisa de descansar só o corpo, a gente precisa descansar a mente e enquanto a gente está acordado também. Sim. Né? Então, assim, na minha percepção, e o estresse, né? A pessoa acaba ficando mais irritado, ela fica mais impulsiva, ela faz coisas sem pensar e se arrepende depois. Ela acaba buscando as soluções rápidas e buscando drogas ilícitas ou não lícitas. Ela acaba, às vezes, comendo demais, às vezes fazendo uso de pornografia. Ela acaba querendo um alívio rápido e isso vai trazendo outros problemas Sim. que vão se somando, sabe? Na minha percepção, esses são os principais problemas que advêm do esgotamento mental hoje. Que a fadiga mental ela acaba influenciando e atingindo todas as áreas do ser humano. Perfeito. Não só trabalho, não só família, mas também a questão de se sentir bem, em autoestima, autoeficácia. A gente acaba se olhando e já não vendo a potencialidade que a gente tem, porque o cansaço não nos permite. Dá até para a gente fazer um comparativo quando você vai para uma atividade em, por exemplo, eu sei que muita gente não trabalha com obra, né, com construção civil, nem nada. Mas não, eu conheço poucas pessoas que nunca tiveram a experiência de colocar uns carrinhos de areia para dentro de casa, né, de carregar um botijão de gás porque acabou. E se você fizer isso durante o dia inteiro, no final do dia ou no outro dia de manhã, você às vezes nem consegue levantar da cama, de tão cansado que o corpo está. Exato. Da mesma forma acontece com a nossa mente. Ela tem tantas preocupações, pensamentos, tantas coisas ocupando, que fica tão cansado que já tem as dificuldades na questão emocional. E aí, é possível isso ser uma brecha para a autoestima baixar demais e começar a se sentir inapropriado para estar em tal lugar, inapropriado para ser mãe, porque fica uma cobrança interna, eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer pelos meus filhos. Isso acaba se estendendo para a saúde mental, para questões emocionais. Sim, é verdade. É muito boa essa metáfora que você deu, porque é aquela também de que o professor pega 1 quilo de alguma coisa, de um arroz, e quanto pesa? Pesa 1 quilo. Tá, agora, quanto é que pesa daqui a 1 hora esse quilo aqui com a mão estendida? Exatamente. Esse cansaço muscular, ele é uma boa metáfora para o nosso cansaço mental. E o que a gente se define muito pelo que a gente faz, não só pelo que a gente pensa. E quando a gente começa a perceber que a gente está tendo dificuldade com as coisas que a gente faz, a gente começa a ter essa visão, pô, não sou mais o mesmo, não vou conseguir dar conta, as coisas estão ficando mais difíceis, ela começa a perder a autossegurança, a autoeficácia, como você falou, né, a autoestima, né, e isso vai
depreciando cada vez mais e ela não consegue entender de onde vem aquilo. O fato é que quando se deprecia, você volta para o início do problema e de uma forma mais profunda. Perfeito. Né? Porque você vai alimentando aquilo de forma involuntária, de forma inconsciente, mas você vai piorando o quadro. Uhum. E você não consegue, às vezes, perceber justamente porque está cansado. Exato. Não consegue raciocinar por tudo. E a gente vive hoje também um momento, devido às redes sociais, né, de muito autocomparação. Todo mundo olha para a rede social e vê lá o quê? Vê o palco, não vê o bastidor, o que está acontecendo. Né? O que aquela pessoa está passando de verdade. Isso acontece com muitos clientes meus, eu acredito que aconteça com você também, né? Você escuta a história do cliente, né? Vê o que ele está passando, às vezes ele está passando por um momento muito complicado na vida dele, mas nas redes sociais a vida dele é perfeita. E as pessoas vendo a rede social dos outros, elas acham assim, pô, todo mundo está bem, só eu que não estou bem, só eu que estou tendo essa dificuldade, né? O problema sou eu, e não é, né? E ela não percebe de onde vem aquilo. A gente, infelizmente, não foi educado para ter o autoconhecimento, né? Que é tão falado, né? O que é autoconhecimento? É a gente poder olhar para dentro da gente, entender o que está acontecendo, o que a gente está sentindo. A gente não tem letramento emocional, né? Não. Às vezes a gente recebe uma pessoa no consultório, assim, eu estou sentindo o quê? Mal-estar, mas o que é? Elabora um pouco mais para mim. A pessoa não consegue dar nome, aí a gente tem que fazer uma dinâmica, usar algum recurso lúdico para essa pessoa poder começar a entender de onde veio aquilo, saber o que ela está sentindo. Então, quando ela não sabe o que ela está sentindo, ela não consegue achar a origem e atacar a causa. Né? A gente vai... Vai atacar o que se não sabe o que é? Vai para as soluções pretensamente mágicas, para as soluções imediatistas, mas não ataca a causa. Ou seja, momentaneamente a gente resolve, mas a gente não volta, não ataca a causa e aquilo vai em algum momento se repetir novamente. E o fato, quando você não consegue dizer o que sente, como é que você vai conseguir se entender? Uhum. A gente não conhece as emoções. Sim. Atualmente, algumas escolas de grande porte têm alguns encontros de atividades emocionais. Uhum. Tem umas que eu acho até bacana e compartilha. E às vezes são coisas bem simples, que você fala assim, nossa, precisa de um professor para ensinar isso, precisa de um profissional para falar sobre o que é raiva, o que é tristeza, o que é o luto. Sim, precisa. Sabe por quê? Porque a gente, até hoje, aprendeu tomando paulada na cabeça. Uhum. A trancos e barrancos. No erro e aprendeu acerto. Sofrendo. Exatamente. Agora existe a possibilidade de se conhecer, ter a informação para perceber, quando eu sinto isso aqui, quando a minha respiração fica desse jeito, quando a minha mão treme, é ansiedade. Ah, mas eu já sabia que era ansiedade. Mas por que então, quando a gente diz, eu já sabia que era, por que não percebeu quando ela começou? Porque às vezes a gente não tem o conhecimento para perceber o que gatilha a ansiedade e os primeiros sintomas. A gente só vai perceber quando está explodindo. Perfeito. E aí quando está explodindo, aí haja ansiolítico para poder resolver. É verdade. E a gente tem que lembrar também que psicologia é uma área de conhecimento, é uma ciência relativamente nova na história do homem, né? Embora Freud já é antigo, embora Freud lá mas até se popularizar como hoje é mais popular. E avançar do jeito que está avançando, porque a gente entende mais da mente humana nos últimos 10 anos do que a gente entendeu o resto da história inteira. Exato. Né? A gente, com a popularização da tecnologia, da neuroimagem, e a gente poder ver uma pessoa sentindo emoção e saber que áreas do cérebro ali estão respondendo aquilo... Isso faz toda a diferença no tratamento. Faz toda a diferença, porque antes a gente sabia do cérebro abrindo um cadáver, fazendo uma aula de anatomia. Hoje a gente consegue ver o cérebro funcionando. Então, a gente está descobrindo com a neurociência e com as pesquisas modernas muito mais sobre o cérebro agora e como é que comportamento, emoção, pensamento, as ideias que a gente tem de nós mesmos, como é que isso influencia a nossa vida, né? E o esgotamento emocional, então, ele entra aí porque a gente não tem justamente esse letramento que você está falando que em algumas escolas mais evoluídas isso já acontece. Eu tenho lido casos de escolas que estão nesse movimento, né? E na China eu vi um caso muito interessante, onde eles estão separando
estamos na era da inteligência artificial, né? Sim, Teve a nossa era analógico-digital, é verdade. depois teve a era celular e smartphone, agora está tendo a era inteligência artificial, não artificial, e agora... E que eu vejo que que vai revolucionar o mundo. Sim, A inteligência artificial tem a capacidade, não sei se já tem gente preparado para isso, mas tem capacidade de fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Sim. Pelo raciocínio, pelas interconexões e pelas respostas prontas, né? Eu sempre falei isso no jornal aqui. É assustador, mas também é uma baita ferramenta para muita coisa. Bem utilizada, ela pode revolucionar muita coisa. Então, nesse caso dessa escola na China, eles estão pegando todas as matérias mais objetivas, mais concretas, e as crianças pequenas estão tendo aula com a inteligência artificial. Uhum. Fica ali durante um período de algumas horas, tendo aquelas aulas. Muita coisa a gente sabe que é decoreba, mas é necessário para que você possa desenvolver o cérebro Faz parte, e né? capacidade de raciocínio. E o resto do dia, as outras horas, maiores horas, são aulas com humanos e tudo envolvendo filosofia, relacionamentos pessoais, questões de lidar com grupo, liderança, quer dizer, aquelas habilidades mais sutis, né, que a gente chama de soft skill, né? Uhum. São aquelas habilidades humanas mais sutis e que ainda a inteligência artificial não emula. Foi bem você falar ainda, né? Ainda. Não sei. Ainda. A gente não sei por quanto tempo. Eu também não sei por quanto tempo. Isso pode ficar dessa maneira. É uma tendência bem interessante que vai impedir, ou pelo menos permitir as pessoas, quando chegarem na fase adulta, saberem lidar com alguns dilemas. Uhum. Gente, a vida vai ser sempre cheia de dilemas. Sempre vai ter uma fase que você está passando e quando a fase fica boa, vem outra que é para você poder treinar, aprender, crescer, se desenvolver. E quanto mais cedo a gente aprender isso, melhor. Verdade. Né? A gente teve que aprender com falas de pessoas que talvez não eram profissionais da saúde mental ou que sabiam lidar com isso, mas que conduziram a gente até aqui. Perfeito. Poderia ter sido mais fácil para a gente se já tivéssemos envolvido nesse... Agora, a nova geração beta, né? Quem nasceu a partir do ano passado, 2025, já é a geração beta, que é por conta da inteligência artificial. Você vê que as coisas tendem a mudar por conta dessa chegada. Agora, você falou no primeiro bloco sobre uma dificuldade de quem tem ou quem sofre de fadiga mental é de tomar decisões. Uhum. Qual a relação que você pontua? Tomar uma decisão, ela envolve uma série de processos mentais, cognitivos, né, que são aqueles processos que gastam energia, né? Então, vou pegar a tua fala, né? Você vai fazer uma decisão, você primeiro tem que analisar aquilo, entender, buscar na tua memória de longo prazo, referências parecidas. Se você não encontrar, você tem que gastar mais um pouco de energia, fazer abstração, ou seja, pensar em cenários que não existem, tentar prever consequências positivas e negativas. Então, assim, eu quero essa, a opção A e não a posição B, a opção B. Isso se você é um cara que está investindo, se você não é um cara impulsivo, me dá a minha. Mas se você vai fazer isso, né, isso acontece às vezes muito rápido na nossa mente, né? Mas esse processo ele gasta muita energia. E como a fadiga mental, ela justamente começa a prejudicar todos os nossos processos cognitivos por falta de energia, né? A gente precisa se esforçar mais e às vezes, mesmo assim, a gente não consegue ter boas escolhas, fazer boas escolhas ou escolher. Então, o que a gente vai fazer? Ou a gente vai escolher pelo impulso, né, porque não quer gastar energia com aquilo, ou a gente vai evitar aquela escolha, vai postergar. Isso é muito comum para quem é postergador, para quem é ansioso. Ele tenta evitar o desconforto de ter que tomar uma decisão, que é um fator ansiogênico para quem é mais sensível, né? Enfim, tomar decisões o tempo todo,
né, faz com que a gente gaste muita energia. E para a pessoa que já está lidando com várias outras questões, né, pela hiperconectividade, várias ferramentas, vários problemas, o tempo todo o teu cérebro sendo demandado, ele não foi criado, ele não evoluiu, né? Ele não tem ele não foi criado para isso, né? Então, isso realmente causa um desgaste, e aquela pessoa ela tenta fazer o melhor que ela pode, e nem sempre ela consegue. E aí vem a culpa. Pô, é a coisa da crença, né? Como é que eu me vejo? Pô, todo mundo consegue, o Anderson lá indo bem, tudo lá, mas eu não consigo, né? Tá todo mundo indo bem. Tem olha, as famosas comparações injustas. injustas. Né? Maximização, minimização, que são disfunções da mente, em que você acha que o outro é muito bom e tudo que você fez é nada. Perfeito. Agora, você trouxe uma questão interessante. Toda vez que você vai tomar uma decisão, você não envolve apenas... Aí eu vou falar a questão da parte neural, né? A gente sabe que as tomadas de decisões são bem focadas na parte aqui atrás da testa. Mas você precisa da memória, que está um pouco mais para trás. Perfeito. E aí você tem várias outras áreas do cérebro. Quando a gente fala de fadiga mental, é o cérebro inteiro. Perfeito. Não é só uma parte. Ah, não, a minha memória, eu tô com memória cansada. Não existe isso. Então, qualquer decisão que requeira ou atividade que requeira uma parte ou outra, e tudo que a gente faz, o cérebro é ativado, é um desgaste e um impedimento no geral. Qualquer coisa que vá fazer. Só tem uma coisa que me chama muita atenção, mesmo com a fadiga mental, que é o nosso sistema nervoso, em que controla todo o nosso corpo de forma autônoma. Graças a Deus, a fadiga mental não toca ainda nisso. Ou pelo menos eu não vi pesquisa nenhuma que, não, a mente está tão cansada que o coração ele bate menos. Eu não vejo essa relação ainda. Porém, para todas as outras, ele influencia. E talvez ele possa até influenciar indiretamente, né? Quando você não consegue tá fatigado, não consegue tomar decisões ou começa a ter problemas de produtividade, não render o quanto você rendia, isso pode gerar outros problemas. Você pode ficar ansioso, você pode ficar realmente muito estressado, você pode desenvolver uma série de outras questões. Os danos são secundários, né? São comorbidades, né, que podem acontecer devido à fadiga mental. É muito comum, por exemplo, né, quando eu estou tratando de um cliente que tem algum transtorno de ansiedade, um TAG, por exemplo, ele vem melhorando, de repente ele dá uma caída uma semana. A gente faz aquelas medições na TCC, né, para acompanhar como é que o cliente está evoluindo. E aí, geralmente, como é que foi o teu trabalho essa semana? O que aconteceu? Geralmente ele foi muito demandado, geralmente ele, por conta disso, ele não conseguiu dormir, portanto ele não conseguiu se recuperar. A fadiga mental está muito associada ali aos transtornos ansiosos. Sim. Né? Então, é muito importante você entender essa relação e olhar para si. E as pessoas têm aquela vergonha que tá devagarinho, ela está passando, né? Principalmente nós homens. Né? 80% dos meus clientes de consultório são mulheres. Né? E os homens estão chegando devagarinho. O homem tem aquela questão de isso é besteira, não, eu consigo, isso não é coisa de homem, né? Homem é forte. Psicólogo? Psicólogo. Não sou maluco. Não, isso é coisa de marica. E assim, os homens eles estão começando a entender que eles também estão sendo afetados e estão sendo afetados muito. As mulheres hoje sofrem mais, pelo menos com transtorno de ansiedade. Eu foco muito nisso porque o Brasil é primeiro lugar em ansiedade no mundo. Sim. Né? Nós somos o país mais... Lamentavelmente. Lamentavelmente. E as mulheres, em especial, sofrem muito com isso, mais do que os homens. Mas os homens não ficam muito atrás, não. Né? Então, eles estão começando a perceber que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. É um sinal de coragem de quem entendeu que tentou de todas as possibilidades e que, em algum momento, ele precisa de alguma ajuda um pouco mais especializada. É verdade. Agora... Estou com fadiga mental. O que eu posso fazer? Quais são as estratégias? Já falamos sobre os sintomas, já falamos sobre da onde ela começa, mas o que eu posso fazer para dar uma pausa, uma descansada na minha mente?
A fadiga mental, como qualquer outro transtorno, como qualquer outra condição, ela geralmente é multifatorial. Eu sei que a gente gosta de uma resposta simples. Mexe aqui e tudo vai se resolver. Você podia falar um legume novo que... Pois toma a vitamina Z que você vai melhorar. Né? Mas, infelizmente, não é assim. Né? O primeiro ponto que a gente tem que prestar muita atenção e que a gente deveria organizar o nosso dia em torno disso. É o nosso sono. O sono, embora a nossa mente consciente passe ali por um tempo desligado, o nosso cérebro está fazendo uma série de processos de reparação. Não só o cérebro, mas o corpo inteiro. O cérebro está sendo lavado, toxinas estão sendo tiradas, memória de curto prazo está indo para longo prazo. Está acontecendo uma porção de coisas ali importantes que a gente não vai entrar no detalhe. E você está recuperando energia, tua bateria está enchendo. Sim. Então, se a gente tem uma noite de sono boa, a gente vai ter um dia bom, né? Costumo dizer para os meus clientes que o nosso dia não começa quando a gente acorda, começa quando a gente vai dormir. Pois é. Se você quer pensar ter um dia bom, vai dormir num horário que seja bom para você. Não existem algumas recomendações, mas cada um tem que sentir um pouco em si. Então, sono é primordial. Agora, tem um detalhe no sono que, às vezes, a gente acaba deixando passar. O nosso corpo, ele produz a melatonina durante o dia, enquanto você está acordado, enquanto tem luz. Eu digo luz do dia mesmo. E o seu corpo só começa a liberar a melatonina, que é o hormônio para que você possa dormir bem, quando a luz começa a cair, quando o sol vai se pondo. E aí, como é que o seu corpo vai liberar a melatonina para você ter uma boa noite de sono, se você fica com a luz do seu celular o tempo inteiro de forma incisiva? Mas eu baixo, eu deixo bem escuro. Tá, mas não deixa de ser uma luz muito próxima dos seus olhos. Isso é bobeira. Então, isso aqui é o que a ciência diz, porque você está dizendo que para o seu corpo que o dia ainda não acabou. Exatamente. E aí você vai dormir. Mas eu durmo 5 horas, para mim tá bom. Isso é o que a gente pensa, se a gente desconsiderar a fadiga mental. Porque a gente precisa de alguns sonos profundos. E a gente entra num ciclo de sono profundo a cada 1h30 de sono. Se você dorme 5 horas, você vai entrar em sono profundo 2, 3 vezes. Perfeito. E é ineficiente para você ter uma boa saúde do sono. Existem, gente, transtornos do sono. Isso é sério, isso não é não é um papinho que a gente fala assim, não, tem que dormir. Não, é fundamental. Se você dorme às 8 horas, Anderson, mas isso é uma utopia. Dormir 8 horas hoje em dia, seja com a escala 5x2 ou 6x1, não importa. Verdade. A gente tem que trabalhar. Tá, gente, mas olha só. Pelo menos, vamos ajustar aí, nem que sejam umas 7 horas, 6 horas e meia, 7 horas. Já é alguma coisa. Mas se você não entra nesse sono profundo, o seu corpo e a sua mente não descarta as suas memórias que são descartáveis. Fica tudo acumulado. É verdade. E aí afeta o dia seguinte. E fora que a gente tem estudos bem estabelecidos que mostram que quanto menos a gente dorme, mais cresce o nosso risco. De 8 para as 9, se a gente for dormir, né, já aumenta 30% no risco de acidentes cardiovasculares, infartos e, enfim, outras coisas. Sem contar que sonos mal dormidos, noites mal dormidas durante muitos anos vão trazer o fantasma da demência, do Alzheimer, das doenças neurológicas mais para frente. O sono é um pilar para a saúde mental, tá, gente? E aí quando eu falo assim, 7 horas é uma hora bem comum que muita gente dorme. Sim. Se puder chegar às 8, fala assim, Anderson, eu tinha que ser herdeiro para dormir 8 horas. Eu também queria ser herdeiro para dormir 8 horas. Mas o máximo que você puder. E um sono de qualidade. Isso. O que acontece é que a gente trabalha o dia inteiro. Aí chega de noite, a gente fala assim, agora eu quero ter um pouquinho de prazer. Aí vai pro celular, vai ver uma série, vai conversar com o marido até tarde, vai fazer alguma coisa. E a série vai até às 3 da manhã, se deixar. Vai emendando um no outro, vai maratonando. E aí você quer ter aquela recompensa. Pô, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero agora dar uma relaxada, né? E acontece que o nosso cérebro, quando a gente é neném, o neném é legal, né? Porque ele
parece que vai lá no disjuntor e pum, ele tem uma hora que ele apaga, do nada. Conforme a gente vai ficando mais velho, isso vai deixando de acontecer. E cada vez menos a gente vai precisando de menos tempo de dormir, de sono. Acontece que o nosso final do dia, ele tem que começar a ser entediante, um pouco entediante. Você não pode ter coisas muito ativas. Você vai ver uma série repetida, ver uma coisa mais leve. Não Vou ver um episódio só, gente. Ver um episódio. Maratona a temporada toda, não. Tem agora uns canais no YouTube que botam palestras de física quântica para você dormir, porque você começa a prestar atenção naquele negócio, mas é tão complicado que você acaba dormindo. Vários, astronomia. Então, usa um recurso como esse. O ideal é a gente dormir no silêncio profundo, completo, completa escuridão, sem luz nenhuma, nem aquela luzinha ali da TV, né? TV. Aquela luzinha vermelha. Porque isso que você falou, né? A gente tem neurônios dentro dos nossos olhos que eles mandam uma mensagem para o cérebro. Começou o dia, joga uma adrenalina aí para acordar o Anderson. Aí o Anderson toma aquele pico de adrenalina. Verdade. Opa, o sol tá baixando. Avisa aí que para gerar melatonina, para o Anderson poder descansar. Então, sono, importante pra caramba. Depois do sono, né, voltando à tua pergunta anterior, né, o que a gente pode fazer? A gente tem que olhar para nossa rotina, né? Geralmente, pessoas que estão com estafa mental, elas também têm uma característica muito grande de serem perfeccionistas, de quererem controlar tudo, né? De estarem muito à disposição do outro, uma incapacidade de dizer não, absorver muita coisa. Então, a gente precisa olhar para a nossa rotina e ver o que a gente pode delegar, o que a gente pode absorver de verdade, né? E como a gente pode mudar os nossos comportamentos, né? O jeito como a gente trabalha para que a gente produza melhor. Então, a gente sabe que momentos de trabalho profundo, a gente pega o celular, desliga o celular, trabalha profundamente ali, não tem aquela coisa de ir e voltar, para não ter aquela coisa da recuperação e desgaste cognitivo. E depois ter uma micropausa, 10 minutos, levanta, vai olhar a janela, vai conversar com o filho, com o marido, né? Ler alguma coisa, né? E é engraçado porque a gente tem pesquisas que mostram que se você tiver alguma coisa manual, ou seja, que você se concentre e esteja presente no momento, isso descansa mais do que você simplesmente parar e não olhar e não fazer nada. Aí. Né? Então, um pequeno hobby, faz ali um sudoku, joga um xadrezinho ali, depois continua. Seja colorir, né? Agora tem um lance aí de colorir, tem vários cadernos assim. Gente, existem possibilidades, mas é importante a gente dar atenção para si, tá? Esse autoconhecimento, às vezes a gente fala assim para todo mundo e fala não para a gente mesmo. A gente é empático, acolhe todo mundo, mas não se acolhe. Não dá para querer num dia fazer tudo. Então, considere aquilo que é possível naquele dia. E aí você foca naquilo. E aproveitando as brechas de pausa para que você possa cuidar melhor de si mesmo. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Se a gente avançar mais 30 segundos, o diretor arranca a gente do ar e aí a gente fica ruim na história. Que bom. Eu quero que você compartilhe seu Instagram, como é que as pessoas podem te procurar para poder ser atendido por você. E mais uma vez, obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e pela recepção calorosa tua e de toda a equipe. Quem quiser me achar nas redes sociais, eu estou no Instagram, Paulo César Psi, e tem meu site também, www.paulocesarbarreto.com.br. Beleza, Paulo. Obrigado. Sucesso para os seus pacientes, que aí você vai ficar ainda mais feliz. Sucesso para todos nós. Obrigado. Pessoal de casa, muito obrigado pela sua audiência. Foi um prazer receber você aqui, acompanhar essa conversa hoje com o Paulo, que é psicólogo clínico e organizacional. Eu espero você no próximo programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito.